Oi, meus amados, tudo bem com vocês? Vim aqui hoje, né, conversar um pouquinho. O Thomas tá ali jogando no computador, o Taylor tá ali assistindo o celular, os vídeos, né, do TikTok. E aí eu vim aqui prosear com vocês. Então, queria falar um pouco, né, um pouco das coisas que têm acontecido nos últimos dias, né, como que eu me sinto, como que eu tô. Claro que não é um assunto interessante pra todo mundo, né, mas quem assistir aí, gostar, comenta, né, interage, pergunte. Então, desde que a gente veio, né, pro Japão, nós seis juntos, nossa vida mudou drasticamente, né? Mudou muito, da água pro vinho. Em tudo que a gente estava passando no Mato Grosso, né, que todo mundo estava sabendo. 2 anos difíceis que a gente passou, que na verdade hoje eu agradeço ter passado, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, de tudo que a gente passa nessa vida, né? Nada é do acaso, do nada, né? Tudo tem um porquê. E eu tomo de lição, sabe? Porque assim, os momentos difíceis serviram para mim crescer como pessoa, crescer, né, em várias áreas, mas eu amadureci também muito e hoje eu dou muito valor a pequenas coisas, né, que antes eu não dava. E desde que a gente chegou aqui no Japão tem sido uma benção, assim. Mas quando eu tava trabalhando em fábrica, né, eu vou voltar, lógico. Tô procurando ainda, né, que eu fui, todo mundo sabe que eu fui demitida. E agora eu tô procurando um que seja adequado, assim, mais razoável, né? O salário, tudo, enfim. Por isso que eu ainda, né, tô escolhendo. Mas eu já vou voltar essa semana e queria falar um pouco pra vocês, assim, né? Não tem sido fácil aquela mar de rosas, né? Aquela vida que era fácil como era em Curitiba, mas tá bem melhor do que de Rondonópolis. Mas o que mais me massacrou, assim, trabalhando em fábrica, era a minha mente, os meus pensamentos. Por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha passado. Claro que com muita gratidão, né, por Deus ter me sustentado até aqui, por ter tido comigo em todos os momentos difíceis, no deserto que eu passei. E aqui no Japão tá sendo muito bom, né, perto disso e perto, assim, do que eu passei em Rondonópolis, lógico, como eu já falei. Só que, assim, eu não sinto, assim, uma tristeza, uma coisa assim, nossa, por que que eu passei aquilo, coitadinha de mim, porque Deus permitiu. Hoje eu entendo tudo com bastante clareza, né? Tudo que Deus veio trabalhando. O ouro para ficar quanto mais puro, mais quando ele passa pelo fogo. O diamante para lapidar tem que bater. Então foi isso, foi uma lapidação, foi um refinamento do ouro. E eu creio hoje que nada do que eu passei, ai, foi justiça de Deus. Ai, foi o diabo que agiu na minha vida, não, porque eu não dei brecha para isso acontecer. Foi o agir de Deus. Deus me levou no deserto, assim como o Espírito Santo levou Jesus no deserto para tratar. Quem sou eu, né, perto de Jesus? Mas Deus trabalha assim. E às vezes a gente tem que estar no deserto para ouvir a voz de Deus. E foi o que aconteceu comigo, né? Foi a época que eu mais me firmei, que eu mais tive experiências espirituais. Foi nesse momento de deserto, que eu nunca teria passado se eu não tivesse passado pelo deserto. Eu nunca ia ter vivido isso se eu não tivesse passado pelo deserto. E eu fico, assim, quando eu ficava trabalhando no Caixá, ficava assim na minha mente: nossa, você teve de tudo. Tudo que eu queria eu comprava, eu tinha. E agora você tá aí, trabalhando de fábrica. E pra mim não é uma vergonha, não é uma humilhação. Todo trabalho é digno. E eu sei que era passageiro, eu sabia que era passageiro. Então aquilo me dava força, por mais que a minha mente condenasse, ficava ali martelando, você é isso, por que, que você tá passando por isso, por que, que você tá na fábrica. Mas assim, gente, a fábrica aqui no Japão, tá, trabalha bastante, carga horária pesada, mas não é pesado, porque dá o mesmo tempo de horas de trabalho aí do Brasil, é igual, é 8 horas. Mas assim, eu recebi 7 meses de salário, não recebi ainda o último, né? Então eu trabalhei 8 meses. 7 meses eu já recebi, meu marido recebeu 8 meses. Que deu, eu anoto tudo, gente, no caderno. A contabilidade tá em dia. Eu anoto um café que eu comprei no Didohan Bike. Didohan Bike é aquelas maquininhas que você coloca a moeda e cai o refrigerante, o café, enfim. Eu anoto tudo, tudo meus gastos diários, né, pra ter o azul, as entradas, o vermelho as saídas e como que ficou o balanço do mês, porque eu sempre costumei gastar mais do que eu ganho e fazer compromissos, né, mais do que eu ganho. Tanto é que agora me deu o luxo de fazer o cabelo, coisa que fazia um ano que eu não gastava comigo. Claro, essas coisas assim, unha, cílios aqui no Japão é baratinho,
É mais barato que até... Não é mais barato que o Brasil, mas é quase igual, né? É 35, 70, R$ 140, né? Mais ou menos o preço aí. Então, como aqui o ganho é maior, então na verdade sai mais barato que no Brasil. Então eu fiz meu cabelo sim, né? Me deu luxo, porque eu não tava comprando nada assim pra mim. Claro, eu comprei umas bolsas que é de investimento pra coisa que eu quero abrir no Brasil, né? Que eu tô investindo na bolsa, né? Na bolsa de valores, em bolsa. Né? Eu tô investindo na bolsa, eu falo isso pro meu filho, ele fica bravo. Até o Thomas, né? Eu fui comprar lá um monte de bolsa, ele... Mãe, você tá parecendo aquelas mulheres ricas do filme. Eu falei, filho, eu fui e eu vou ser ainda bem mais do que eu já fui. Sabe, eu creio, eu sei. Todo momento que eu passei, Deus sempre me mostrava pra onde que ele iria me levar. Que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Que meus olhos nunca viram, meus ouvidos nunca ouviram e nem penetrou no coração, no meu coração, o que Deus tem pra mim. E ele me provou, ele falou que ele me provou no muito, eu fui fiel. Ele me provou no pouco, eu fui fiel até o fim. Então eu sei das coisas que ele tem pra me entregar. Ele tem muitas coisas pra entregar pra você também. Basta você obedecer. Obedecer. Assim como eu preguei esses dias na live falando sobre a obediência. E eu sei que também muita coisa que eu perdi foi por má administração, sarcófago furado, que nem eu falei, né? Gastar mais do que eu ganho. Não tinha uma educação financeira. Também não fiz curso de coach que eu deveria ter feito. Mas enfim, e ficava aquilo na minha mente. Tipo, como eu somo tudo, eu tenho tudo que entrou, tudo que saiu. Né? Então, nesses 7 meses meu e 8 meses do meu marido, a gente já recebeu 7 milhões de ien aqui no Japão. Quase 7 milhões, que dá mais ou menos R$ 250 mil. Era uma coisa assim. Eu aí no Brasil vendendo minhas roupas, eu não ia conseguir, né? Porque eu já tava até acabando já minhas roupas de vender. Então, e o meu marido trabalhando de soldador lá nas carretas também era um salário bom, né? De 8 a 12 mil reais, mas se matando de trabalhar no sol, serviço bem braçal, bem pior do que o do Japão, para ganhar bem menos, né? Então, eu dou muito valor a tudo que Deus está me proporcionando hoje em dia, por isso que tudo que Ele vai me entregar ainda, né, eu já vou saber administrar melhor do que fui lá em Curitiba. E então, isso que me massacra, assim, tipo, 7 milhões pode parecer muito para as pessoas, né? 7 milhões de ien, mas para mim não era nada. Tipo, em Curitiba, eu fazia 8 milhões de ien em um dia. Eu vendia 309 mil, 300 mil. Várias vezes eu vendi isso em um dia, em um único dia. Sabe? O faturamento meu lá foi mais de 5 milhões de reais, dá mais de 100 milhões de ien. E assim, eu fico me perguntando, meu Deus, o que eu fiz com tudo isso de dinheiro? O que eu fiz? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tô em fábrica? Não era pra mim estar. Mas, repito, não é uma humilhação. Se eu tenho que lutar de novo, começar do zero, já comecei com 200 mil em vermelho em 2015, pra mim não é novidade começar do zero no vermelho. Eu sei que Deus me levanta, já tô conseguindo, né, sanar minhas dívidas, que eu vim do Brasil, por isso que eu tenho que mandar tanto dinheiro pro Brasil todos os meses. Dízimo também, né, que eu mando pro Brasil, mas enfim. Assim, tudo que eu passei serviu de lição. E o que Deus tem pra me entregar aqui no Japão, esse dinheiro é ralé, balela, é dinheiro, como diz o ditado, dinheiro de pinga, perto, porque eu sei das coisas que eu vou fazer, claro, não vou contar aqui, mas é algo grande, né, que Deus já colocou no meu coração, que Ele já abençoou, que Ele falou pode fazer, e algo que queima. Só que assim, esses 8 meses que eu fiquei na Mitsubishi, era pra ter ficado 3, né, mas, como aqui é um país capitalista, eu sou muito consumista, então acabou que eu gastei muito dinheiro, né? Por exemplo, só o mês passado a gente gastou 900 mil ien. O mês de junho, o mês de julho, a gente gastou 700 mil, né? 690 e pouco. Não, 800 mil, 791 mil. Então todo mês a gente tá gastando o meu salário do meu marido junto. Em junho teve mais por causa do TAT, né, das crianças, mas contando com os dinheiros que eu mando pro Brasil, né, não é só gastos aqui do Japão, não. A gente passeia bastante e tal, mas assim, o que eu gastei mais de comprar é o PlayStation 5, o computador pros meus filhos, eu comprei muita roupa pra eles, né, de marca. E assim, eu tô comprando muita coisas pra eles sim, que eles me pedem, o Tyler já me pediu tanta coisa, é cachorro, é gato, é peixe, tomujo, tudo que ele me pede eu dou, sabe? Porque o Tyler foi um dos meus filhos que mais sofreu. Ele veio, assim, eu amo todos iguais,
Mas toda mãe tem um preferido, por quê? O Tyler, eu amamentei 2 anos, ele me sugou. Até que eu fiquei raquítica em Rondonópolis. E isso também por passar fome também, né? Porque todo mundo sabe da minha situação, que eu morei de favor, que eu perdi tudo, que eu não tinha o que comer. Aí, graças a Deus, Deus começou a prosperar minha mãe pra me ajudar, ela tava me ajudando. Eu ia trabalhar até de garçom no trailer dela, lá no food truck, né, no Yoshida Sushi, pra ganhar R$ 50 por dia, porque meu marido não se mexia. Fiz de tudo que eu pude. Quantas vezes, né, fui e voltei de a pé pra igreja, porque eu não tinha dinheiro do Uber, que eu fiquei 2 anos sem carro. Depois que eu tive que vender todos pra pagar conta. Graças a Deus eu tive a casa da minha avó pra morar de favor, né. E o Tyler veio na fase mais difícil da minha vida. E eu me apeguei muito a ele. Eu tive muitas forças através dele, sabe? Então Deus sabe de todas as coisas. E ele nunca teve nada do que os meus 2 filhos mais velhos tiveram, né? As melhores escolas, as melhores roupas de marca. Claro que criança não liga pra isso. Mas assim, o meu sentimento, sabe? O meu Kimochi que fala aqui no Japão. Ele não teve festa de 1 ano, de 2, de 3 eu fiz, né? Um parabéns, uma festinha, né? Perto das outras festas que eu fazia para os meus filhos de no mínimo R$ 5.000, de R$ 10.000, né? 500.000 ien. Eu fazia as festas dos meus filhos. O meu, esse de 4, que eu mimo. Eu mimo sim, eu faço tudo que ele quer. Sabe? Por tudo que a gente passou. Essa época a gente. Você não tem noção que a dor do coração da mãe é quando o filho pede um McDonald's e você não tem dinheiro. E muitas vezes eu deixava, né, os meus 2 mais velhos, que os 2 menores eu nunca dormi sem mim. Até os meus 2 mais velhos, quando eles eram pequenos também, eu não conseguia dormir sem eles. Aí eles dormiam lá com a minha mãe, pra a minha mãe poder levar eles, né, no restaurante, na sorveteria, na lanchonete. Então nessa fase que. Só que Deus sempre me proveu as coisas, me sustentou. Eu vendi meus móveis, na verdade eu comi meus móveis, né? Tudo que eu vendi foi pra pagar aluguéis e comida, né? Despesa, energia, que em Rondonópolis é bem caro. E não tem como ficar sem ar lá, não é luxo, não é supérfluo, é necessidade você ter o ar-condicionado, porque é muito quente, é um calor de 48 graus, a sensação térmica naqueles painéis, né? Que ficava 48 graus, 49 é muito quente. Né, bem mais quente que aqui no Japão, também tá bem quente, mas lá no Mato Grosso, Rondonópolis é bem mais. Então eu passei coisas assim, todo mundo sabe. Nunca foi vergonha pra mim ficar indo de a pé pra igreja ou ficar esperando até meia-noite uma carona, pedindo carona pra todo mundo, mas eu nunca deixei de ir pra igreja. No momento mais terrível da minha vida foi onde eu mais me fortifiquei com Deus, né? Como diz a palavra, na minha fraqueza é quando eu sou mais forte, porque daí é a força de Deus prevalece, né? A minha força, né? A força do meu braço. Então, em Curitiba era tudo a minha fábrica, é eu que trago os clientes, é minha oração, é meu jejum, é minha fidelidade, é eu, sabe? Aquela pessoa inchada, arrogante, que tudo acha que é ela, a inteligência dela. Deus falou, epa, é tudo ele. Claro que eu dava sempre glória a Deus, a primícia pra Deus, mas eu meio que me exaltava também. Então eu vi que eu não era nada. Se Deus quiser secar a fonte, ele seca. Se ele quiser que jorra a água da rocha, ele faz jorrar. E eu necessitada, assim, e só esperando meu marido. Foi na época que ele, né, ele entrou em depressão. A gente nunca faliu porque, não tá, faz de tudo e não entra cliente, faz de tudo e não acontece nada. Não é. Eu orava, eu clamava. Nossa, naquela casa do Jardim Santa Marta, eu clamava de gritar naquele quintal pra Deus me ouvir. E o céu era de bronze, Deus estava tratando comigo, até eu cair em mim, o que estava acontecendo. E nada resolvia, e só piorava, e meu casamento indo pro ralo, né? E Deus não me socorria, mas hoje eu enxergo tudo o agir que ele estava fazendo, tudo que ele estava provendo, tudo que ele estava, né, fazendo acontecer na minha vida. E os clientes querendo comprar, meu marido não queria atender, eu conseguia cliente, né? E eu só tava confiando nele, no meu marido, no trabalho dele, no food truck pra fazer, porque na época a gente não tava sem funcionário, só dependia da mão de obra dele. Então foi difícil, né? Foi muito difícil. E hoje eu agradeço, sabe, tudo que eu passei. Eu não queria ter vindo pro Japão direto de Curitiba, na época a gente tava, né, com
A gente ia vir em 2018, a primeira vez que eu tirei o visto, a gente ia vir com 300 mil reais, né? 8 milhões de ien. Na época tava dando 10 milhões de ien pra investir aqui no Japão, pra abrir a fábrica. Hoje a gente vai abrir a fábrica aqui também, né? Isso eu posso falar, que é uma das coisas que a gente vai fazer no Japão, é abrir a fábrica de food truck. Porque isso aí, né, não tem concorrência, não tem como a pessoa... Enfim. É uma coisa que ele quer fazer, não quer ajuda de nada, assim como a gente sempre começou, só a gente e Deus, aliança, né, sociedade com Deus, nunca precisou de sócio, não precisou de banco, de nada pra nos ajudar, sempre foi só Deus, que é tudo que a gente precisa. Então, é isso. Sempre o que me deu forças, né, tudo isso que eu vejo, assim, tudo que eu passei, sempre foi Deus na minha vida, sempre foi Deus. E eu sei de tudo, onde Deus, as promessas que Deus me fez e onde Deus vai me levar, vai levar a minha família. E eu quero, assim, falar pra vocês, pode ser o pior deserto, tudo que eu passei, eu não entrei em depressão. Claro que hoje eu tenho ansiedade, eu quero que chegue logo o futuro, eu quero que aconteça logo as coisas. E aí eu fico ansiosa, eu fico querendo fazer 1000 coisas e acabo não fazendo nada, ou quase nada. Então é isso que é uma ansiedade que eu passo, né? Não aquela ansiedade, eu não consigo dormir. Não, eu encostei a cabeça no travesseiro, eu durmo. Não fico pensando no futuro. Nunca fui ansiosa assim, vou apresentar pra 2000 pessoas, fazer uma palestra. Não tem problema nenhum, gravar ao vivo, fazer o que for. Eu não tenho problema de, eu não consigo dormir, só fico pensando naquilo. Não, eu fico sempre em paz. Mas a minha ansiedade é logo de vir um futuro, porque eu sei o que me aguarda, sabe? Eu sei onde Deus vai me levar. Então era isso que me fortalecia quando eu tava trabalhando na fábrica. Falava, Deus, por tudo que eu passei, eu sei que o Senhor tem bem mais, então eu tô tranquila, eu tô passando por isso, é um processo que eu tenho que passar. Sabe, tudo na vida a gente tem que passar por tudo. Glória a Deus por quem não passa, né? E já aprende a lição sem passar, mas é mais difícil quando o pai fala assim, filho, não enfia o dedo ali na tomada que você vai tomar choque. A criança vai lá e enfia o dedo, porque aí depois que ela tomou o choque, aí que ela aprende, ela não vai enfiar de novo, né, o dedo lá. Mas até ela tomar o choque, ela não aprende, ela vai lá pra... É a mesma coisa a gente só fica experiente no assunto quando a gente passa, né? Então, é isso, assim. Eu sei que é muita diferença, uma diferença gritante, tudo que eu tive pelo o pouco que a gente tá tendo aqui no Japão, mas é um glória a Deus que eu dou glória a Deus pela nossa família estar aqui, por eu estar proporcionando, assim, tudo que eles querem. E é uma felicidade, meu filho nem tá escutando que ele tá de fone, mas é uma felicidade toda vez que ele tá comendo uma coisa aqui no Japão, um passeio, ele fala, mãe, como a vida do Japão tá tão boa. Ele não sabe o bem que isso me faz. Eu só tenho a agradecer a Deus pela família maravilhosa que eu tenho, né? Por mais que o meu de 4, que é o mais arteiro dos 4, e realmente ele é um artista. E arteiro também. Eu agradeço a Deus por tudo, sabe? Por tudo, em tudo dá graça. Jamais blasfemo, por mais que nessa época, né, por eu ter sido agredida verbalmente, agredida fisicamente pelo meu marido, eu sei que eu fiz mal em reclamar dele, mas eu sei que é difícil falar essas coisas, mas tudo dê graças, dê glória a Deus. Eu preservei meu casamento, fui uma mulher sábia, eu segurei, né, não denunciei, não fiz nada. E hoje eu tenho um marido dos sonhos, né? Não é por falar, não, mas ele mudou da água pro vinho depois que chegou no Japão, porque na verdade ele sempre quis vir pra cá. Mesmo no Brasil, quando a gente tinha muito dinheiro, ele sempre preferiu o Japão. Todo ano ele queria vir pra cá. Porque assim, não é o lugar, não é o que você faz. Em tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. É a promessa de Deus. Onde pisar a planta dos seus pés, ele te dará. Te dará por herança, te dará a terra. A gente foi criado pra dominar. A gente domina sobre os animais, domina sobre as nações, a gente se assenta à mesa dos reis e sacerdotes. A gente é herdeiro de Deus, cordeiro de Jesus, de todas as promessas que Jesus já conquistou para nós na cruz. Só basta a gente desfrutar, né, do melhor dessa terra. Comereis o melhor, vestirei do melhor. Mas sem sofrimento, né? Porque hoje eu sei que eu sofri também boa parte por viver de aparência. Viver de aparência é caro. É caro. É fácil ficar pobre e viver de aparência, né? Então foi isso que aconteceu, de querer conquistar tantas coisas, fazia loucuras, fazia financiamentos altíssimos, né, de bens, que eu não conseguia suprir, que eu não sabia o dia de amanhã, mas eu confiava em Deus. E tudo pra contar testemunho, porque eu achava muito fácil a gente
trazer pessoas da igreja, tendo um carrão, tendo uma casona, que as pessoas, eu quero ser igual a você. É difícil chamar pra igreja quando você tá com a vida lascada. As pessoas julgam, pré-julgam, né? Tem um preconceito e fala, pra que eu vou lá pra ter uma vida desgraçada igual de fulano? Então, era difícil. Por isso que eu achava assim, igual quando eu era em Curitiba, que eu tinha um carro que chamava atenção, que eu tinha grandes testemunhos, né, de grandes bens que acontecia comigo, que todo mundo aqui acompanhou, sabe? Era bem mais fácil, não precisava nem convidar, as pessoas queriam, ó, deixa eu ir, vamos lá na igreja, quero ir na sua igreja, quero conhecer a sua igreja, não precisava nem convidar. Tanta gente que eu levava, meu Deus. Pessoas que passavam a dizimar por barganha por causa dos meus testemunhos, que na verdade queria comprar a Deus, comprar bens, comprar promessa. Vixe, nem perco as contas de quantas. E é isso, pessoal. Eu vim desabafar um pouco, ficou até comprido esse vídeo, 20 minutos. Acho que ninguém vai assistir, né? Vai ver o começo lá, nossa, 20 minutos. Mas é isso, fica firme que as promessas de Deus vai se cumprir, né? É tudo no tempo de Deus. Pode levar um tempo, 2 tempos, mas no lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Foi isso que Deus falou, né? No lugar da sua vergonha. Então, não é humilhação, tudo que a gente passa não é humilhação. É pra glorificar o nome de Deus. E as pessoas dirão, realmente Deus tá na vida deles. Realmente Deus tá com ela, realmente Deus tá com ele. E é só bênção, Deus é maravilhoso. Então é isso que eu falo pra vocês, se apeguem a Deus, se apeguem. Todo mundo recebeu uma promessa, eu tenho certeza disso. Se apegue nessa promessa que você vai perseverar e vai conquistar grandes coisas na sua vida. Deus abençoe a todos vocês.